estão querendo levar Nino e levar Martinelli. Os europeus estão de olho no Fluminense. Recusamos as duas. A princípio, né, uma a gente recusou, outra não chegou proposta. Mas a gente tem que ficar de olho, porque a gente sabe que vão vir investidas, a gente sabe que o Fluminense precisa vender, mas também não precisa vender mal, né? Vamos embora, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Você deixa o like, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Cento e quantos? Eu sei que você já olhou embaixo e já tá... Ô, Gabriel, é 132 mil, não é? Cento e quantos? 142 mil. Sabia que já tinha passado de 40. Eu confundo às vezes. 142 mil inscritos, mas pode ter mais um com você me dando essa moral. Aqui embaixo também tem o link da 1xBet, casa de apostas esportivas, patrocina aqui o Raiz Tricolor. E que, por sinal, eu tô gravando com a camisa de treino atual e ela pode ser sua também. Pode ser uma das camisas que você escolher da 1xBet atualmente. Ou seja, o que você precisa fazer? Segue os passos que estão aqui na descrição. Foi lá, fez um depósito, o seu cadastro você faz rapidinho, depósito rapidinho também, fez o depósito, já vai poder aproveitar e ir lá mandar o comprovante pro e-mail para poder concorrer a uma camisa oficial do Fluson. Beleza? Todo mês tem sorteio da 1xBet. Vamos embora para as notícias. E são duas notícias, né? Apesar de hoje ser dia de jogo, dois jogadores foram monitorados, um deles sofreu proposta. Basicamente, os europeus estão de olho em Matheus Martinelli e em Marcílio Neto. Quem é Marcílio Neto? Famoso Nino. Primeira notícia do Globoesporte.com. Na verdade, a notícia foi dada em primeira mão pelo UOL, mas o GE trouxe algumas atualizações, então a notícia é dos dois, tá? É do UOL com alguns toques de GE, mas a exclusividade em primeira mão saiu no UOL. O título é: Clube belga, o Anderlecht, manifestou interesse em Martinelli. Só que o Fluminense não deseja negociar o volante no momento. Não é que o Fluminense rejeitou o valor, que eu vou falar já já. É que o Fluminense não quer negociar Martinelli no momento. E eu começo por Martinelli até por falar da diferença disso. Martinelli não chegou a formalizar uma proposta, mandar um e-mail, proposta de compra e tal, não chegou a mandar, mas sinalizou com uma oferta. A gente sabe que isso tem intermediário, então não é que o diretor do Anderlecht, o Van alguma coisa, mandou um e-mail pro Mário Bittencourt, @bol.com.br. Não, isso tem intermediário e sinalizou com uma oferta de... Se segura na cadeira aí, tá? 5 milhões de euros. Não dá nem 30 milhões de reais, pelo amor de Deus, né? Isso por um volante que já tem, apesar de ser jovem, né? Tem aí um bom brasileirão nas costas, é titular, já se destacou em Libertadores, etc. Os caras querem oferecer 5 milhões de euros. O Fluminense, a princípio, não quis nem conversa, porque não quer vender o jogador. Obviamente que não falou. Se bota um 0 aí na frente desses 5, o Fluminense vai falar: então, eu não queria vender não, né? Mas já que você insiste, 50 milhões de euros. Obviamente, eu não gosto de ficar precificando o jogador, porque acho que tudo tem questão de proposta, questão de diferença, mas o Fluminense pode fazer isso. Por que o Fluminense pode fazer isso no caso do Martinelli? Vir uma oferta dessa e o Fluminense recusar? Porque o contrato de Martinelli está renovado até o final de 2024. 2024, exatamente. O Martinelli ainda tem mais 3 anos e meio de contrato com o Fluminense, ou seja, o Fluminense está resguardado e aparentemente não é o caso de Martinelli um meteoro, né? Aquele jogador meteoro, que é o quê? O jogador que sobe, joga muito e tal, nossa, e aí depois não, manteve uma regularidade. Diria eu que desses que subiram, né, da geração 2001 pra frente, que é essa geração Martinelli, Calegari, João Pedro, Luiz Henrique, Marcos Paulo, todos aqueles ali dessa geração, Luan Freitas, os que não tiveram oportunidade ainda direito, né, Luan Freitas, Wallace e Marcos Pedro, todos esses dessa geração aí já tiveram um momento de oscilação. Martinelli parece que não teve. Então tem isso destacado. E o Fluminense pode fazer jogo duro, pode rejeitar ofertas ridículas assim, porque de fato é um jogador que o Fluminense não vai precisar vender, não tá nem na fila e pode fazer uma ótima venda. Vale destacar, multa de Martinelli, 40 milhões de euros. Ou seja, o máximo que o Fluminense vai lucrar com uma venda de Martinelli, neste atual contrato, já deixo claro isso, o máximo é 20 milhões de euros. Por quê, Gabriel? Porque Martinelli pertence só 60% ao Fluminense. 40% pertence ao Grêmio Prudente.
Exatamente. Ainda pertence lá ao Grêmio Prudente. A gente sabe que isso tem dificuldade de negociação na base. E por que então, Gabriel, por que você falou metade se o Fluminense tem 60%? Porque tem uma cláusula ali de 10%. Apesar de 60% ser do Fluminense, o Fluminense tem uma cláusula que meio que obriga a dar 10% pro representante. É aquela cláusula que, para fazer o contrato até 2024, o Fluminense tem que ceder. E o Fluminense cede 10% de Martinelli. E aí fica nessa, como o representante não pode ser dono de 10%. Basicamente o que o Fluminense faz é, tem uma cláusula aqui de exclusividade de venda por esse representante. E aí esse representante fica com 10% da venda. Resumindo, o Fluminense tem metade só do jogador. Como a multa lá pra fora é de 40 milhões de euros, ou seja, é o máximo que vão pagar, ninguém vai pagar acima da multa, se com a multa é obrigado a liberar, o máximo que o Fluminense lucra em Matheus Martinelli é 20 milhões de euros. Obviamente que não deve chegar a isso, dificilmente um clube vem e paga a multa de um jogador brasileiro. Mas só pra deixar claro que o Fluminense tem 50% dele. Mas a situação de Martinelli aparentemente é essa. Não vai ser vendido nesse ano em hipótese nenhuma. E aí, mas aí tem um outro, né? E esse outro é Nino, zagueiro, atual zagueiro da seleção olímpica, seleção convocada para as Olimpíadas. E segundo o Netflu, essa outra do UOL, com a notícia com confirmação do GE, essa aqui é do Netflu, com o título Nino vem sendo monitorado. Aí esse é diferente, não houve um contato ali de conversa, de sinalização de proposta, não houve não. Esse ele vem sendo monitorado por 2 clubes portugueses. Só que, segundo o Netflu, apesar desses clubes estarem monitorando a situação de Nino, nenhuma proposta chegou ao Fluminense. E, além disso, o Fluminense, nesse momento, entende que não entraria em qualquer tipo de negociação com o Nino antes dele jogar por Nino antes dele jogar as Olimpíadas. Isso por quê? Porque Nino pode se valorizar muito com um título olímpico, com uma campanha de destaque. Apesar da Olimpíada não ser uma competição extremamente valorizada no futebol, ela tem um tchan para a seleção brasileira dos jogadores que são convocados, né? Você tem muitos jogadores, até Gerson, que tá voltando para a Europa agora por milhões e milhões, tá convocado. Isso chama um pouco de atenção para a seleção brasileira na Olimpíada. Sobre Nino, aí o negócio é um pouco diferente. Primeiro, não é tão jovem quanto o Martinelli, né? Nino tem 24 anos, ou seja, o gap ali, o espaço de venda para a Europa só tende a declinar agora, porque já é um jogador mais velho. Você tem que fazer o que Gerson fez, por exemplo, de se destacar e ficar se destacando durante mais de um ano para poder conseguir fazer uma boa venda de um jogador que seja mais velho do que isso. Outro problema de Nino: o contrato dele só vai até dezembro do ano que vem. Ou seja, o Fluminense tem basicamente essa janela para vender, ou a janela do final do ano. Na janela do meio do ano que vem, caso o Nino não tenha renovado, lembrando, já saiu notícia aqui também, de que se negocia uma renovação com ele, essa negociação deve ficar para depois da Olimpíada, inclusive. Se negocia uma renovação com ele, se ele não renovar, o Fluminense tem que vendê-lo até o final do ano, porque no meio do ano que vem ele já pode assinar pré-contrato, e aí vira a situação de Marcos Paulo. Não acredito que o caráter de Nino seja desse tipo, mas dentro de contrato, obviamente que um time europeu também não vai pagar muito por um jogador que 6 meses depois ele vai poder pegar de graça, né? Terceiro ponto que complica a situação de Nino em relação ao Fluminense ganhar muito dinheiro: 40% dele pertence ao Criciúma. O Fluminense é dono de 60%. Nesse caso, é dono, segundo o portal da transparência, de 60% mesmo, 40% para o Criciúma. Ou seja, o Fluminense, numa proposta, ficaria com 3/5 do valor, né? No caso, 60% do valor, não ficaria com a integralidade do dinheiro. Vamos lembrar, Mário Bittencourt disse na entrevista coletiva que vai precisar vender mais um jogador para poder fechar a conta. A venda de Kaique e de Metinho é parcelada, então a gente já tinha essa noção, mas ajuda a fechar a conta desse ano e do ano que vem, enfim, já debatemos muito isso. Tá cada vez mais com cara de que esse jogador será Nino. Resta saber se as propostas virão num valor alto. Por Marcos Paulo, nunca chegou proposta, né? Efetivamente na mesa ali da presidência, segundo afirma o Mário Bittencourt. Vamos ver se por Nino chega, e se chegar, se é interessante pro Fluminense vender, ou de repente não. Fazer como o Goiás fez com o David Duarte. Pra quem não lembra, né? Pra poder fechar o vídeo. O David Duarte tem contrato com o Goiás até o final do ano. O Goiás olhou, não veio proposta nenhuma que se interessou e falou: não, ele vai jogar aqui até o final do ano. Ah, mas vai perder de graça. Mas vou perder de graça não, vou ter esse ano inteiro aqui desse zagueiro bom jogando aqui.
No caso de Nino pode ser isso também, né? Se a gente não conseguir a venda, a gente vai ter só a utilização dele. Mas eu acredito que se a venda não for realizada agora, logo após as Olimpíadas, muito provavelmente deve ter uma extensão de contrato, até para ter uma valorização salarial também do jogador. Cenário é esse, hoje tem Fluminense. Cenário é esse, hoje tem Fluminense e Atlético Goianiense. Você está vendo isso na data de lançamento. Estarei lá no Antônio Ascioli. Conto com a sua audiência logo após o apito final da partida, de você aparecer lá no Raiz Tricolor pra gente poder fazer uma resenha maneira sobre a partida. Espero eu com vitória do Fluminense. Se você está vendo isso depois do jogo, aí não tem muito o que dizer não. Só valeu, muito obrigado pela audiência. Dá o like e se inscreve. Até a próxima. Valeu.